Eu falei que com 13 anos eu dei adeus e, e fui embora porque eu fiquei apavorado com Deus em mim, aos 13 anos. Meu pai se converteu e eu tinha 12 para 13. Foi um fenômeno a conversão dele, o crescimento dele, enfim. Lá na igreja, ele se converteu em casa, se converteu lendo a Bíblia a partir de Jesus, que minha mãe, quando ele foi escondido a um culto lá na Betânia, uma escola dominical, Sim. aí em 60 e pouco, 68, por aí, 60 e alguma coisa. Ele foi lá e foi escondido, nós estávamos lá dentro. E minha mãe numa classe de mulheres no templo embaixo. Naquele tempo a Betânia era lá na rua Major Frois, em São Francisco, e não na Estrada da Cachoeira, como é hoje. Tá. Sim. Era lá atrás, era uma capela. Esse lugar na Estrada da Cachoeira, já fui eu herdei aquele lugar para pagar. E paguei até o último cheque lá, botei uma tenda. Eu lembro da tenda. Enfim, no passado, e a tenda ficou lá uns 25, 30 anos, até construírem o templo atual. Sim. Mas, pois bem, era na capelinha, e ele entrou escondido, porque ele ouviu uma voz de um homem, achou bonito, falou, vou ver quem é esse cara. Aí entrou, largou o carro dele, ele estava dentro do carro lendo um livro, esperando a gente sair da escola dominical para irmos para casa almoçar. Ele entrou, e atraído pela voz. Quando ele chegou lá, o cara da voz estava fechando o órgão e parando de cantar. E uma mulher se levantou e falou, irmãs, era uma classe de mulheres. Ele falou, está cheio de mulher aqui dentro. Deixa eu ver o que essas mulheres vão dizer. Ele machista, chauvinista, como quase todo homem era naquele tempo, sem saber. Se você dissesse para ele uma coisa dessa, ele iria ficar ofendido naquele tempo. Depois é que ele foi compreendendo e foi se limpando daquele machismo disfarçado de humanismo e daquele chauvinismo disfarçado de intelectualidade. Pois bem, ele ficou lá ouvindo, a mulher falou assim, minhas irmãs, eu quero que vocês definam a fé para cada uma de vocês. Aí as mulheres começaram a definir, ele foi achando as definições maravilhosas, porque ele achava que toda mulher crente era burra, ignorante, incapaz de elaborar aquilo. Ele achava que a minha mãe era uma das pessoas mais legais que podia haver ali, mas que nada, tinha mulher professora de psicologia, de filosofia, de pedagogia, nas universidades federais e fluminenses. A Betânia sempre teve um fluxo acima da média, era uma elite que procurava ali a igreja. E ainda era pouca gente. Até eu chegar, ela ainda era uma igreja de 150 membros. Todo mundo essa elite extraordinária, homens e mulheres. As definições foram muito superiores ao que ele imaginava. Aí a professora falou, eu me admiro de vocês, de ficarem com tanta elucubração filosófica, isso e aquilo. A fé está aqui em Hebreus 11:1. É a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Ele escondido atrás da porta, olhando pela fresta, ele falou, cara, Hebreus 11:1. Eu pensei que a Bíblia era só um monte de contos produzidos pela mente nervosa dos hebreus. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, não posso esquecer. Hebreus 11:1. Que coisa mais legal. Voltou para o carro calado, a gente almoçou, acabamos de almoçar, íamos levantando, eu ia para a bola, todo mundo, cada um para onde quisesse. E aí... missão cumprida no domingo de manhã, agora bola até a noite. Aí ele virou para minha mãe e falou assim, Laci, você podia abrir na sua Bíblia em Hebreus 11:1 para mim? Cara, que susto. Eu ainda me lembro de como o meu coração bateu. O que aconteceu aqui?
Hebreus 11:1. O cara quer ler a Bíblia e tem uma referência já, Hebreus 11:1. Tem até um texto. A minha irmã era campeã brasileira de memorização da Bíblia. Minha irmã mais nova do que eu, um ano e meses. Ela tinha a Bíblia toda na mente, uma memória maravilhosa, já àquela altura. E nós olhamos para aquilo, nos afastamos, deixa ele aí, né? Ele, Hebreus 11:1. Aí pronto, fomos embora. Ninguém soube mais de nada. O fato é o seguinte, rolou uma conversa entre ele e a minha mãe, porque ele leu Hebreus 11. Quando ele acabou de ler aquela coisa toda de pela fé, pela fé, pela fé, toda a história da fé, eles sem nós não serão aperfeiçoados, ele vem lendo. Aí, e ele acha o estilo da literatura maravilhoso, shakespeariano. Aí ele chamou a minha mãe e falou: meu Deus, Laci, eu não sabia que a Bíblia era um livro com páginas tão belas, era uma literatura tão maravilhosa. Então eu quero ler, eu vou ler esse livro do princípio. Posso ler aqui mesmo? A minha mãe, pode ler onde você quiser. Porque meu pai era um cara brilhante e muito difícil de alguém imaginar que o evangelho pudesse chegar nele. Aí quando ele abriu em Gênesis, a mamãe correu lá, falou: não. Aí ele, por quê? Não é aqui que é o começo? Ela falou: esse é um livro diferente. Para a gente entender o começo, a gente precisa compreender o fim. Então abriu em Mateus. Por isso, meu amigo, eu desde sempre, Jesus foi a minha chave hermenêutica. Para a gente entender o começo, tem que compreender primeiro o fim. Leia aqui a partir de Mateus. Aí ele começou Mateus, Marcos, Lucas, João, no mesmo dia. Quando ele chegou 2h da madrugada, ele estava em João 19. Pela quarta vez, a narrativa da crucificação, da cruz. E aí ele chega ali lendo a quarta narrativa em João, ele não consegue nem terminar de ler, ele se ajoelha na cozinha da nossa casa, aos prantos. Papai era um cara inchorável, impossível de ser comovido pelo choro, ainda mais um choro desse. Aí ele aos prantos, dizia: Jesus, me perdoa, não foram eles, fui eu quem te matou, não foram os judeus nem os romanos, aquilo foi uma circunstância. Pois eu te matei, eu te mato todo dia, fui eu. O cara compreendeu um negócio que tem cristão que vive a vida inteira e não entende nunca. A solidariedade de Deus com a gente na cruz e a nossa solidariedade com Deus na cruz. Sim. E ele discerniu isso, fui eu. E aí, me perdoa. Ele tinha deixado para trás, no golpe militar que o atingiu, ele deixou 8 inimigos, foi levado a inquérito militar, ele estava cheio de ódio, estava andando armado, dizia que se encontrasse com os caras na rua em Copacabana, queimava todo mundo, não sei o que e tal, estava ruim a coisa. E aí, de repente, ele está ali pedindo perdão a Deus: me perdoa, Jesus. E ele disse que estrondava dentro dele uma voz que dizia: e tu perdoas os teus inimigos? E ele pedia perdão e a voz insistia: tu perdoas os teus inimigos? Então ele levantou, pegou 8 cartões de Natal, mandou para os 8 inimigos, dizendo: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena chegar à tua presença e te pedir perdão de todo e qualquer mal que eu possa ter praticado contra ti, e dizer que todos os males que tu praticaste contra mim estão perdoados e apagados, em nome de Jesus, amém. Mandou para todo mundo, 6 ligaram e falaram com ele, se reconciliaram e voltaram a ser amigos. Um
pegou um avião e foi ao Rio, de Manaus para o Rio, falar com ele. E um outro disse que homem que era homem não se retratava, mas ele não estava nem aí. Ele ficou gravitando, parecia que tinha um ímã no pé dele, assim. O cara entrou num molde gravitacional, levitante. E aí, quando ele contou para todos nós, foi um choque, e não parou mais. A leitura da Bíblia, ele leu a Bíblia 2 vezes ou 3 vezes no mesmo ano, leu a teologia sistemática, teologia dogmática, ele saiu lendo numa avidez. Mas o negócio dele era com Deus mesmo, era jejum, oração. Ele entrou num mundo místico, profundo. E eu olhei para aquilo, falei, bom, mamãe está feliz, está todo mundo feliz, chega para mim. Mas, antes de dizer chega para mim, eu, numa reunião de oração, onde a família inteira foi instada aí, porque o reverendo Antônio Elias, pai do Theo, que hoje é pastor lá na Betânia, meu amigo a vida inteira, desde que ele tinha 11 anos de idade, ou 10, o reverendo pediu para eu fazer uma oração nessa reunião lá na igreja Betânia. E eu tinha acabado de fazer 13 anos. E aí eu orei. E eu não me lembro, eu entrei num transe na oração. Eu não sei quanto tempo eu orei. E eu sei que eu chorei, eu orei, e eu não me ouvi. Parecia que eu estava falando em outras línguas, totalmente arrebatado, nem português parecia que era. O fato é o seguinte, quando eu acordei da oração, e estava todo mundo em prantos, o reverendo Antônio Elias enxugava o nariz e chorava que não podia mais. Eu, graças a Deus, não tive um Fanini na minha vida. Eu tive um Antônio Elias, que é outro departamento. Fanini o odiava, como depois passou a me odiar, desde que eu tinha 19 anos. É uma longa história. Mas, pois bem, aí o reverendo vira para mim, quando eu despertei da oração, que é só assim que eu posso designar o que aconteceu, ele falou, meu filho, Deus te ungiu e não tem nada que você possa fazer a respeito. Não é a hora ainda, mas você não pode fazer nada a respeito. Eu queria te convidar para pregar domingo à noite aqui no púlpito da igreja. Eu falei, eu? O quê? Saindo daquele transe, convidado para pregar no domingo no púlpito do reverendo Antônio Elias. Aí domingo fui eu, falei, Jesus, o que foi uma angústia. Quantos dessa anos, hora até chegar o domingo. Hã? Quantos anos você tinha? Eu tinha 13. 13 anos. 13 anos. Tinha acabado de fazer 13 anos. Aí, domingo, lá estou eu, no púlpito do reverendo Antônio Elias. Preguei uma mensagem em João, no capítulo 11. Lázaro ali, na ressurreição de Lázaro. Estava uma mensagem, um esboço pronto ali em João, né? E tirai a pedra, não. Ele estava sepultado já havia 4 dias, cheirava mal, tirai a pedra. E Lázaro vem para fora, desatai e deixai-o ir. Era um esbocinho pronto, de 5 pontos. Mandei ver e entrei em transe de novo, transe total. Não precisei pensar, eu fui sendo pensado e muito verboso, nem eu sabia que aquela verbosidade me habitava. E quando eu acabei de pregar, estava todo mundo aos prantos e tinha um monte de pastor lá que foi assistir porque era o filho do doutor Caio, era um negócio muito doido que estava acontecendo. Quando eu acabei de pregar, eu estava com 6 meses de agenda cheia. Fui pregar na primeira igreja presbiteriana de Niterói, logo no domingo seguinte, na igreja wesleyana, que estava ali do lado, era só descer na direção do Rink. Tinha uma igreja metodista wesleyana. Saí dali, fui pegar na igreja metodista de Macaé, depois na igreja metodista de Campos,
Aí eu fui, foram me rodando. Todo domingo eu não podia mais jogar bola, eu tinha que pregar em algum lugar. E lá fui eu, 6 meses pregando na reunião do doutor Acioli, do Paulo Brito, que ainda depois foi para a ABI, lá na Maranata da Tijuca, ela já foi na Associação Brasileira de Imprensa, e antes disso era na Paulo de Fronten, na casa do pai do Paulo Brito, o doutor Acioli, que já faleceu há muitos anos. Sim. Lá ele me convida para ir pregar na reunião dele, que era a reunião mais cult do Rio. Todo mundo ia para lá. Era para onde os batistas, presbiterianos e metodistas se escondiam para poder sentir um avivamentozinho. Era a década de 60. Estava vendo a divisão batista da renovação espiritual, divisão dos presbiterianos, dos metodistas. Disso tudo estava acontecendo. A Lagoinha, tudo isso estava mudando e o pentecostalismo estava entrando, que se chamava de renovação espiritual naquele tempo. Então, pois bem, aí eu fui pregar nesses lugares todos. Quando eu vi, todo mundo já me chamava de pastor, de pastorzinho, de não sei o quê, reverendinho. Falei, deixa eu escapar desse negócio antes que esse negócio me pegue. Como disse o reverendo, que eu não tinha jeito, eu vou mostrar para ele que eu tenho jeito, que esse negócio não vai me pegar. E eu fui embora. Fazia questão de fumar maconha e cigarro na frente dele. E ele era um cara tão cabeça fresca que ele dava umas risadas, umas gargalhadas, se soprando ali na frente dele. Aí ele vinha, como é que é? Tudo bem, Caio Fábio? Tudo ótimo. E a bola? Meu craque favorito. Aquela história ele nunca me levou a sério. E eu provoquei tanto, que um dia ele falou assim, às vezes eu acho que você quer me provocar, mas deixa eu te dizer, isso é só uma fase, aproveita. Aproveita bem. Mas que pessoa incrível, Antônio Elias, né, Caio? Antônio Elias, maravilhoso, maravilhoso. Tudo que me fala dele só relata coisas incríveis. Um homem, no mínimo, uns 60, 70 anos à frente do que a religiosidade podia receber. Que sopro, que leveza. Eu fui filho daquilo ali, fui criado na casa dele. Eu chamava de pai, chamava a mulher dele, Dona Maria José, de mãe. Ô, Caio, ele também tinha uma visão do evangelho muito marcada por sensibilidade social, não tinha? Totalmente. Ele, antes de se converter, ele se engajou no Corredor Prestes. Ele lutou todas as lutas que havia, inclusive luta armada. Ele foi crítico à ditadura, né? Total, não, isso sem falar. Eu estou falando antes de se converter, ele se engajou em todos os movimentos de libertação que houve no Brasil. Sim, aí ele teve uma conversão tardia, já com 40 e tantos anos. Então, a revolução, é claro. Lá na igreja que ele pastoreava, Betânia, tinha um cara que veio a se tornar almirante depois, no tempo ele era capitão de fragata. Ele entregou algumas pessoas, assim como o Fanini entregou uma lista brutal aos militares. Esse capitão de fragata, que era membro da Betânia, entregou várias pessoas, inclusive o Rubens César Fernandes. Verdade. O Rubens César foi entregue por esse capitão de fragata da Betânia, que fez o seguinte favor ao pai dele, que era presbítero da Betânia, que depois veio a ser, eu fui pastor dele, da mulher dele, do Dr. Rubem. Então, ele fez o seguinte favor, o Dr. Rubem ligou para ele dizendo, olha, eu acabei de entregar o nome do teu filho aos militares e diz para ele correr, senão ele vai ser preso. Eu pedi 6 horas de vantagem para ele, diz para ele correr. Como o Dr. Rubem tinha dinheiro, foi ajudando o Rubens César, mas o Rubens César era só um jovem
fazia uns protestozinhos ali no centro acadêmico, tudo bobagem, não tinha nada. Não era como o Alfredo Sirquis, meu amigo querido, que faleceu há 2 meses, que estava ali engajado com gaveira, sequestro e outras coisas mais. Não, ele não tinha nada a ver com isso. Tanto é que não tinha a ver, que sabe onde é que ele foi se esconder dos militares? Aqui na guerrilha do Araguaia. Do Araguaia. Quando ele viu, ele estava no meio do pior conflito. Falou, cara, eu sou muito burro e alienado mesmo. Aí conseguiu fugir, escapar aqui da guerrilha e do que estava acontecendo. Fugiu para o Rio ou para São Paulo, eu não me lembro mais. De lá os pais conseguiram embarcá-lo para Polônia. Uau! Onde ele morou 8 anos, casou com uma polonesa, depois saiu de lá e foi para os Estados Unidos estudar em Colômbia. Com alguns anos nos Estados Unidos, voltou para dar aula na Unicamp. Da Unicamp retornou para o Rio e Niterói e fundou o ISER, o Instituto de Pesquisa da Religião. Isso. Então o Rubem é meu irmãozão também da vida inteira, né? Mas o Antônio Elias, esse tempo todo, era pastor daquela presbiteriana lá de Niterói, que eu conheço, na Cachoeira? Betânia, isso, que era ali na Rua Major Frois, no centro de São Francisco. Era um negócio tão interessante, porque o templo, a capela estava aqui, e a casa do reverendo estava a uns 80 metros de lá no máximo. Você andava mais um pouquinho, virava a esquina, estava a casa do Boechat. Você andava mais você ia encontrando todo mundo. E tinha uma reunião de bola aos domingos à tarde no campinho da casa do Boechat. E eu bati uma bola muito legal. O Boechat, quando me viu jogando bola a primeira vez, ele falou, nunca mais você joga bola em nenhum outro time a não ser no meu. E eu era obrigado a ir todo domingo jogar bola lá na casa dele, e a gente foi ficando amigo. Além do que, era o futebol mais engraçado do mundo, porque o pai dele ficava na janela, e o pai dele era um comunista frustrado, zangado, ateu e amargurado, que era cultura stalinista, ou uma coisa do gênero, bem pesada. Então ele ficava na janela, né? Ele botava apelido em todo mundo, apelidos políticos. Os que jogavam bola melhor eram nomes de esquerda. Quem jogava bola meio pereba era nome da direita. Então você era de esquerda ali. Eu era assim de extrema esquerda. Jogava bem mesmo. Eu acho,